aplicadas ou a quem nos esteja a ouvir desse lado. Esperamos que estejam todos a ter um ótimo dia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conta Lá, o podcast que vos trará companhia, ideias e respostas às vossas maiores questões e curiosidades sobre o percurso acadêmico e profissional. Eu sou a Gabriela, colaboradora do Departamento de Eventos e Cultura do NELA 1. Eu sou a Catarina, do Departamento de Eventos de Cultura do NELA 1. E hoje temos conosco uma convidada muito especial. Estamos com a Catarina Guimarães, ex-aluna de Línguas Aplicadas e atualmente estudante do mestrado de Língua, Literatura e Cultura Inglesa. É isso. Olá, Catarina. Olá. Tudo bem? Tudo. Obrigada pelo convite. Imagina. Muito obrigada por ter aceitado. Estamos muito felizes. Aceitaria sempre, Então, estou sempre aqui. disposta a ajudar o núcleo. Pois quem está ouvindo agora não sabe, mas nós conhecemos a Catarina na jornada de inglês desse ano, de 2025. Ela fez uma apresentação espetacular. Obrigada. E ficamos precisando da Catarina no podcast com a gente. Então ela se disponibilizou para estar aqui hoje. Catarina, antes de ingressar no mestrado que você está hoje, você cursou Línguas Aplicadas e acabou mudando um pouco de segmento. Sim. Por que você decidiu ingressar na licenciatura de Línguas Aplicadas de início? Foi assim, eu fiz Humanidades no secundário e honestamente eu, quando pensava no assunto da universidade, eu pensava em RI, era mais ou menos a ideia que eu tinha, que eu acho que muita gente de Línguas Aplicadas também tinha essa ideia. Só que no final do 11º, início do 12º, eu comecei a ver mais a sério os cursos e a ver tipo, o plano de estudos e o que é que eu ia ter que estudar e tudo mais. E eu vi que economia era uma parte muito importante da RI e eu mudei imediatamente de ideias porque economia não é de todo o meu forte, não é o meu interesse, não tem nada a ver comigo. E por muito que eu gostasse da parte mais diplomática, mais de comunicar, etc., política, especialmente de RI, eu percebi que não valia a pena estar a insistir numa coisa que não era a minha área. Então comecei a olhar para outras opções e foi aí que eu fui ver os cursos da ELAS. Eu já tinha decidido que queria ir para a UEM, porque eu sou aqui em Braga e porque eu sempre gostei muito de ver, quando era pequena via o cortejo e sempre gostei muito da ideia da UEM, então eu tinha decidido que era para aqui que eu queria vir. Então fui ver os cursos delas e foi aí que eu descobri Línguas Aplicadas e eu vi não sei o que a tradução e eu, ok, é isto, porque eu gostava muito de inglês e de línguas de uma forma geral e eu achei que tradução era uma coisa que eu nunca tinha pensado muito no assunto antes, mas depois de eu ler eu fiquei tipo, isto é perfeito para mim. Ok, então foi mesmo por causa da tradução, porque eu sinto que muitos alunos de Línguas Aplicadas ficam em dúvida entre Línguas Aplicadas e Língua e Literatura Europeia, exato. Eu olhei para a LLE, mas eu estupidamente pensei, literatura, tipo, eu gosto de literatura, mas isto não é, sei lá, isto não vai ter saída, isto não é uma coisa séria. Então eu fiquei tipo, tradução é uma coisa séria, então virei para a tradução. E depois que você já estava na licenciatura, quando que você percebeu que afinal tradução não era o que você queria? É assim, e disclaimer, eu não estou a criticar o curso de Línguas Aplicadas nem a estrutura, é só que eu acho que nós, realisticamente falando, a nossa primeira grande experiência com tradução é no último ano. Sim. Nós temos metodologia no primeiro ano, é um facto, mas eu acho que é bastante diferente daquilo que nós vemos no terceiro. E só no terceiro, com como é que se chama? A tradução especializada, é que nós finalmente pusemos as mãos na massa, por assim dizer, e tivemos uma oportunidade de traduzir. Ou seja, demorou 3 anos a eu perceber que não era aquilo, porque só no terceiro ano é que eu tive a oportunidade de verdadeiramente confrontar o que era tradução neste curso. E pronto, e eu percebi-me que tem uma componente muito tecnológica que eu simplesmente não me identifico nada com e que, apesar de que estava lá desde o início, porque o curso tinha engenharia, tinha lab, tinha essas cadeiras todas, eu sabia que tinha, eu sempre achei que essas cadeiras, economia, engenharia, CTS, essas cadeiras todas que não são de língua, eu sempre achei que elas estavam a ser dadas no intuito de nos dar mais vocabulário para traduzir. Sim. Eu achei que nós íamos chegar às cadeiras e as aulas iam ser dadas em vertente de inglês-português ou espanhol-português e que nos iam dar vocabulário para nós conseguirmos traduzir depois. E não foi isso que aconteceu. Pois, isso também era uma ideia que eu tinha, que as aulas seriam, pronto, em outras línguas, inglês, português... sempre do intuito da tradução, não é? Sim, exato. Não, honestamente não foi isso que aconteceu de todo. Em economia nós tivemos Economia 101, a introdução, nós fizemos contas, tivemos que levar a calculadora, a engenharia a mesma coisa, tudo era sempre, esse tipo de cadeiras era sempre uma introduçãozinha àquela matéria, mas nunca do ponto de vista da tradução. Sim. E eu comecei a ficar um bocado frustrada com isso, honestamente, porque não foi para isso que eu vim para aqui. E eu cheguei a um ponto que cheguei ao terceiro ano e fiquei tipo,
mas eu andei a fazer side quests, o que é que se passa? Mas eu acho que há muita gente também que se perguntam Sim, que pensa ter isso. essas cadeiras. Sim, na minha turma estávamos todos mais ou menos de Que- acordo. Era um bocado tipo... Não explicam o Eu porquê acho que de ter. nenhum aluno de línguas espera encontrar uma cadeira de engenharia e economia e que não tenha propriamente a ver com tradução em si. Uhum. Isso, por acaso, é uma coisa que a gente escuta muito, que apesar de ser um curso para a tradução não é uma grande parte do muito- curso. Sim, vem mais tarde. Exato. E quando vem, por exemplo, a tradução especializada, que é do último ano, Sim. é sim tradução, e o professor traz outras cadeiras, outras disciplinas, tipo economia e o que foi que nós tivemos mais engenharia, mas aí sim, aplicado à tradução. Mas depois de teres tido aquelas cadeiras na sua plenitude, sem tradução, sem vocabulário, tu ficas um bocado tipo... Para E que quando se agora? fez, para quê? Sim, E pronto, eu tenho pessoas que gostaram do curso Sim, e que sim, seguiram sim. para o mestrado, portanto eu não sou, a minha opinião não é absoluta, mas para mim eu fiquei tipo, não. Pronto, nós estamos no primeiro ano, mas pelas cadeiras que nós vamos ter aqui, temos hoje, eu sinto que o curso de línguas aplicadas é mais uma introdução ao mestrado do que uma licenciatura propriamente também dita acho de isso. tradução. Eu também acho isso. Exato. Mas pronto, foi o que eu decidi no secundário e eu não mudava a minha decisão. Sim. Eu acho que o que eu aprendi em línguas aplicadas e os amigos que fiz e as experiências que tive justificam tudo. Mas que não me deixou necessariamente no caminho ideal para aquilo que eu quero fazer agora, Sim. talvez não. Pois, e acredito que economia, engenharia, lá Olha, eu tenha vou dizer sido uma a sua coisa. cadeira favorita. Eu, por exemplo, Direito. Sim. Adorei Direito. Gostei mesmo de Direito. Sim. Aquilo foi super fixe, não era uma área da minha área de humanidades, mas era algo que eu gostei muito de ter. CTS, que vou ter para o ano, acho que é para o ano, que é mais tipo filosofia, sociologia, foi muito fixe, eu gostei muito disso. Economia. Pronto, não foi a favorita. Olha, eu nunca tive tantas dificuldades. Foi a única cadeira que eu tive em risco de ir a recurso e eu estava a passar mal naquela cadeira, foi muito difícil. E quando eu passei aquela cadeira, eu acabei o semestre e fiquei tipo, fogo. Eu se fiz isto, faço qualquer coisa. Nunca mais quero ver um número na minha vida. Eu fico vendo alguns, porque eu tenho amigos que estão no segundo e no terceiro ano, e eles mostram algumas coisas que eles têm de LAD, e eu vejo números e letras e setas, eu fico, gente, isso não faz o... Honestamente, pior que economia. Porque economia, eu tenho um problema enorme com matemática. Sim. E não é para estar aqui a reforçar o estereótipo de gente de letras não sabe fazer contas. Eu detesto esse estereótipo, não é nada disso. É um problema meu pessoal. Eu sempre tive muitos problemas com matemática. Mas mais que isso, foi ver o quão importante era linguagens, tipo, linguagem informática, tipo Sim. Python, esse tipo de coisa, e o quão desinteressada eu estava naquilo. E Sim. zero talento já agora. Eu não tenho jeito nenhum. E foi por isso que eu cheguei ao terceiro ano e fiquei tipo, não vale a pena estar a insistir nesta tecla quando eu, primeiro, não gosto e segundo, Sim. não tenho jeito. Então, virem Pois, então, durante a licenciatura, a sua cadeira favorita, talvez inglês? Ou as As línguas em línguas, geral? as línguas, As foi 100% línguas. das línguas. Eu escolhi, as minhas línguas foi primeiro Sim. inglês, segundo espanhol, terceiro italiano. Eu gostei de todos os anos de línguas, gostei mais das pessoas que outros, é normal, mas de uma forma geral aprender línguas sempre foi aquilo que foi por isso que eu vim para aqui, de uma Sim, forma claro. geral. E foi muito fixe, e é a melhor parte do curso. E na minha uma coisa opinião. que nós sentimos também, acho que é em comum com o nosso ano, é que o curso não tem assim tantas línguas como nós achamos que fosse ter. Não, 3 é isso. Eu não sei, eu sinto que por um lado se calhar ajuda-nos a focar mais naquilo que estamos a aprender, Sim. porque se tentas fazer muita coisa ao mesmo tempo acabas por falhar um bocadinho em todas as áreas. Por exemplo, eu fiquei muito triste quando eu descobri que a nível delas as línguas tipo o chinês, o mandarim, Sim. o coreano, o japonês, etc. estão separadas do nosso Sim. curso. Eu fiquei um bocado tipo, porquê? Não faz As línguas eram sentido. fixes. Sim. Mas pronto, eu acho que mesmo assim, a nível de línguas é um curso que dá uma boa oportunidade para termos um bocadinho dos básicos. Mas... Por exemplo, ano que vem nós temos que escolher a terceira língua. Uhum. E é um caos, tá todo mundo super confuso, Sim. porque eu quero mais de uma, e aí como é que eu faço pra escolher qual das duas vai ser mais importante pra mim, ou qual das duas eu quero mais, enfim. É sempre assim. É sempre aquele caos do que é que dá mais jeito, o que é que tem mais saída, o que é que eu gosto mais. Sim. Sempre assim. Pronto, e agora no mestrado, pode falar um pouquinho das cadeiras que você tem pra gente? É assim, eu tenho cadeiras que são à base de literatura, maioritariamente. Tive literatura norte-americana, tive literaturas em inglês, mais geral. Tive linguística também, que é uma coisa que nós temos no primeiro ano, mas que agora neste mestrado é mais orientado para o inglês, claro. Poesia, tive cinema britânico também. Estas que eu estou a ter este semestre, eu estou a gostar mais deste semestre do que do passado, do segundo. Este aqui eu estou a ter uma cadeira que é narrativa, como é que é em português? Narrativa em inglês. É narrativa. Ok. É super fixe, é com a professora Ana Bessa. Sim. E nós basicamente analisamos short stories, excertos, graphic novels e tudo de uma perspectiva contemporânea. Sim. E são assuntos muito, muito atuais, por exemplo, questões de género, de etnia, de questões de xenofobia e de LGBT. É uma perspectiva super atualizada e eu gosto muito.
Eu acho que aqui não só na Elash, mas na Uminho também, a Uminho é muito diversa. Muito diversa. Verdade. Você anda nos corredores da Uminho, você ouve todas as línguas, você vê gente de todos os países, de todos os jeitos, enfim, eu gosto muito. Sim, é fixe. Eu queria saber mais línguas, inclusive, pra estar andando nos corredores e falar, gente, o que eles estão falando? Que língua é essa que eu não conheço? Claro, eu preciso saber das coisas. A língua carrega informação, eu quero saber a informação que eles estão carregando. 100%. Enfim, você, se eu me recordo bem, falou nas jornadas sobre uma cadeira de escrita criativa É que verdade. você teve em inglês. Essa é opcional, eu escolhi, Sim. não é daquelas que está dentro do curso, mas foi a que eu escolhi no último ano e para o segundo semestre e foi também das minhas cadeiras preferidas porque eu escolhi aquela cadeira mais ou menos para relaxar, Sim. porque eu pensei, ok, o terceiro ano vai ser um bocadinho cheio, deixa-me escolher uma coisa mais chill. E pronto, eu sempre gostei muito de escrever e de ler, mas opá, quando entrei para a universidade meio que pus isso assim de canto e tentei focar-me mais naquilo que era prático. E depois nessa cadeira eu cheguei à conclusão que isso foi uma estupidez, porque eu gosto muito de escrever e gosto mesmo de escrever num contexto de darem-me um exercício com um prompt e eu ter que realizar aquilo no momento ou ter tarefas para fazer. Eu gostei muito. Foi com a professora Paula Guimarães, que também dá aulas LLA, também dá inglês a línguas aplicadas às vezes. E pronto, e foi basicamente essa cadeira que me deu assim um empurrãozinho para a literatura outra vez, porque... Ok, então foi aí que você viu, olha, não vai dar tradução, não é o que Foi ao eu mesmo quero. tempo, foi ao mesmo tempo que eu estava a chegar à conclusão que a tradução como eu estava a aprender para mim não ia servir e ao mesmo tempo pensei, esta cadeira está-me a dar uma ideia sobre literatura. Sim. E foi. E aí, como é que foi depois? Porque você estava em línguas aplicadas, para buscar as informações de um mestrado que Olha. supostamente não era para você. Eu vou-te dizer, Que não nesse é o- aspecto deu muito jeito de estar no núcleo. Sim. Porquê? Porque isto foi na altura do Fórum Mestrados. Sim. E eu, como estava parte do comitê a organizar, eu simplesmente decidi, este mestrado vai estar no fórum e assim eu vou aproveitar e vou saber mais sobre isso. Portanto, tive muita sorte mesmo. Mas nós no ano passado também fizemos uma coisa que foi, nós pusemos tipo nas Insta Stories a perguntar aos alunos que mestrados é que eles estariam interessados em ver. Sim. Então acho que até acabamos por conseguir dar mais informações que as pessoas queriam mesmo ouvir. Mas foi 100% isso, eu aproveitei-me de estar no comitê e pronto, e fiz a sessão. Aliás, a sessão vieram, fui eu, a minha amiga que veio para o mestrado comigo e mais uma pessoa. A sessão foi sua. Foi para você. Foi literalmente só para mim, Foi para mas você. foi bom porque eu consegui esclarecer Claro. as minhas dúvidas e pronto, e saí de lá mais esclarecida e pronto. Em comparação com os 3 anos de licenciatura que você fez em línguas aplicadas, para esse primeiro ano de mestrado, já dá para ver que, pronto, era isso que eu precisava e... Olha, eu não vou dizer que me deu o clique ou que Sim. tenho tipo, oh meu Deus, é aqui que eu pertenço. Sim. Não. Ainda não cheguei a esse ponto. Gostava Uhum. de chegar, mas não. Mas que eu sinto que estou mais dentro daquilo que eu gostava de estar, sim. Tenho saudades das línguas, eu gostava muito de ter aulas de língua. Eu gostava de ter começado um curso no Babelium assim, mas dinheiro não chega para tudo. Juro, nossa senhora. Eu queria muito, mas tirando a falta que eu sinto das línguas, sim, eu estou a gostar bastante. Porque, sim, são áreas mais diversas, mas é dentro daquilo que eu gosto mais. Sim. E já não sinto que sou rotineiramente obrigada a estudar uma cadeira que parece um bocado aleatória. Sim. E pronto, então, sim, estou a gostar mais. E assim, supostamente, esse mestrado é mais focado para alunos de LLE. LLE. Você sente que teve alguma diferença no tava conhecimento que você tinha de línguas aplicadas do que eles tinham de LLE? Eu tava com LLE. LLE. Pro mestrado em si. Eu estava com muito medo disso no início. Eu estava Uhum. tipo, oh meu Deus, este não é mestrado da minha área, vai me Sim. correr super mal. Eu fui perguntando aos professores, especialmente os professores de inglês, que são mais do departamento dos estudos inglês e norte-americanos, e toda a gente me dizia não, tipo, não há stress nenhum, vem. Mas eu também estava um bocado tipo, isso dizem vocês, não é? Depois eu chego lá e logo vejo. Mas não, honestamente não. É claro que, obviamente, se tiveste cadeiras de literatura, tens uma base que eu não tenho, que Sim. eu não tive. Mas não acho que em modo algum Que seja um deal breaker. Não. Nem um impedimento tampouco. Ok. Porque os professores, cada professor faz da sua cadeira o que quer, basicamente, e eles dão-te as ferramentas todas que tu precisas para chegar aos pontos que eles querem que tu chegues. E não é preciso, tipo, ai, como assim não leste Shakespeare? Pois. Rua. Não. Tipo, não há isso. Portanto, eu acho que não. Pronto, isso é ótimo, porque eu sinto que às vezes, eu, por exemplo, quando eu vou... Gente, tô no primeiro ano, mas uma Mas pessoa já fica pensas no curiosa, assunto, claro. exato. Eu tô olhando, quais mestrados que tem aqui na Elástico, depois quais doutoramentos e pós, não sei o que, eu quero saber e olhar tudo. E aí eu fico, pronto, isso daqui não dá pra mim, porque eu não vou ter as bases, não sei o que lá. Mas a gente pode se aventurar em outras áreas e obter esse conhecimento não só pela licenciatura, né? 100%. Depois. E para entrar no mestrado, você esteve no fórum de mestrados, e ali acho que você tem mais informações sobre a Sim. candidatura, E eu fiz o as processo de perguntinhas todas, estava ingresso. tipo, cantinha na mão, lá tudo direitinho. Mas não foi tão difícil. Eu odeio burocracia. Sim. Tudo que seja documentos, papéis, Ai. datas, prazos, eu estresso imenso. Mas, honestamente, eu acho que depois de te candidatares à universidade, ou seja, do secundário para a universidade, Sim. não há processo mais complicado. Não há processo mais complicado que esse.
Eu imagino que vocês ainda têm bem presente na memória Sim, o quão sim. chato isso foi. Foi um pouco Tenso. desesperador e as datas, eu não sei se já passou ou não. Sim. E são várias datas diferentes, porque para cada curso é uma data, para cada escola da Uni é uma data, então você fica confusa, porque não é o seu universo. Mas porque ninguém sabe nada e não sabe Ninguém perguntar. sabe nada, você pergunta, as Lembro-me pessoas ficam com uma perfeitamente desse informação. pânico. E eu estava à espera disso outra vez. Eu estava tipo, oh meu Deus, here we go again. Mas não foi assim. Ligava pra universidade e falava, ai menina, aparece aqui no gabinete, não sei o quê. Sim. E eu vi no gabinete, estava fechado, e me falaram que ia estar Olha, tive aberto. horas ao telefone, tipo, à espera que me atendessem Era sequer. horrível. Olha, enfim. Mas não, para o mestrado não foi assim. Ok. Abençoadamente, foi bastante mais fácil. Nós, é assim, precisa de alguns documentos, é um facto, Sim. mas eu acho que os professores estão muito disponíveis para falar connosco e para nos explicar. Sim. E é assim, eu não falo para aqueles que vão fazer mestrado lá para fora, porque são prazos diferentes, mas quem é daqui da Elache e vai ficar na Elache, eu acho que é um bocadinho mais fácil, porque podes falar diretamente com os professores. E eles todos te dizem que, se não todos os mestrados, a grande maioria, só podes candidatar-te na segunda fase. Sim. Porque nós ainda não acabamos as nossas aulas, quando é a primeira fase, então ainda não temos o documento que prova que nós acabamos o curso, tipo a certidão. Pronto. Então nós somos candidatos na segunda fase, mas está feito para nós nos candidatarmos nessa fase, não é tipo, há muita gente que fica em pânico do género, se eu vou candidatar na segunda fase, já está tudo cheio. Não, é feito para nós podermos candidatarmos nessa altura e portanto está tudo pensado e não há... Eu acho que às vezes é uma coisa que as pessoas não ficam muito atentas nas datas, porque quando precisava mandar, e já passou, e agora como é que eu faço, como é que eu resolvo? Isso é verdade. Aí vira uma bola de neve. É preciso estar atento, mas eu Sim. acho que, com calma, também não precisamos de perder a cabeça. Sim, é só... Sempre postam alguma coisa, tem sempre uma informação, o negócio é procurar. É só estar atento. É saber. Isso dos professores também, eu sinto que os professores que a gente tem agora, e até os que não dão aula pra gente, são sempre muito solícitos a tirar Muito prestáveis, não é? dúvidas e dar muitas informações. Semana passada eu tive aula de... Essa semana eu tive aula de metodologia com a professora Amélia, Sim, que super foi uma prestável. convidada nossa aqui do podcast. Eu ouvi. Ai, amo a professora Amélia. Enfim, ela é uma querida. E ela nos deu, acho que uns 3, 4 nomes de professores que podiam me dar a informação que eu precisava, porque por acaso era uma que ela não tinha conhecimento. Mas mesmo quando não sabem, te dão a direção certa pra você ir buscar. Isso eu acho maravilhoso. É muito mais fácil ter informação quando você já tá aqui, do que quando tá tentando entrar e liga e ninguém sabe. Aqui é tudo mais fácil. Estando aqui, há sempre alguém que tu podes enfiar, que Sempre, pode dizer a sempre, informação. E eles são tão pacientes. Eu fico fazendo 30 perguntas de uma criança de 2 anos, eles me explicam como se eu tivesse 1 ano e meio, então é muito mais fácil. Concordo também. Ai, eu adoro. Pronto, e você fez línguas aplicadas. Você conhecia alguém dos outros anos ou não? Quando você entrou? Ora, deixa-me pensar. Não, acho que não. Porque, imagina, no primeiro ano eu não conhecia ninguém mais velho. E depois também acho que as duas formas de tu interagires com o pessoal de outros anos é ou a praxe ou o núcleo. E eu não estive na praxe e decidi não entrar no núcleo durante os primeiros 2 anos, que foi burrice minha. Porque o Murilo, se estiver a ouvir isto, vai estar a revirar os olhos. No primeiro e no segundo ano, eu tinha a mentalidade que tipo, ok, eu tenho que estar focada no que estou a fazer. Eu não gosto de estar estressada com demasiadas tarefas. E eu sou super perfeccionista. Então é do género, se eu me meto nisto, isto vai-me consumir a minha vida e o meu tempo e eu não quero. Sim. Era isso que eu pensava. Então eu disse que não. No segundo ano o Murilo começou a massacrar-me a cabeça. Eu fiquei tipo, anda para o núcleo, anda para o núcleo, anda para o O Murilo, núcleo. ele tem dessas de ficar na sua cabeça te puxando, quando Sim. o bebê já tá lá. Nossa! E pronto, e do segundo para o terceiro no verão, quando ele começou a preparar a lista, Sim. no terceiro ano, quando ele foi presidente, opá, ele massacrou-me imenso. Eu cheguei a ponto, fiquei tipo, sabes que mais? Ok. Pronto, Bora mas nessa, você vamos fazer acabou conhecendo pessoas que puderam te auxiliar também nesse processo. Porque eu acho que é muito importante pra gente que no primeiro ano conhecer alguém que saiba mais ou menos o que tá acontecendo, um pouco mais do que a 100%. gente, pra ir ajudando. Porque acaba sendo um pouco desesperador, você não sabe muito como Eu fazer acho as coisas. que, não sei, eu agora já me sinto melhor no segundo Sim. semestre, mas eu acho que o primeiro semestre é completamente O meu também foi. Caótico. desesperador. Tipo, tu não sabes nada, tu não sabes como é que as coisas funcionam e tu estás Andas um bocado perdido na e maionese, depois 100%. tipo a tentar integrar-te ao mesmo tempo. E fazer amigos, e passar bem nas cadeiras. nossa. Ah, eu entendo perfeitamente. E Eu, o primeiro semestre, eu acho que é traumatizante. o meu primeiro semestre foi horrível. Foi muito mal. Não, e aquilo de, meu Deus, vou ficar sozinha por 3 anos, porque você quer se enturmar, mas eu não queria entrar na praxe. Sim. Enfim. Eu também concordo perfeitamente com isso. Mas é irónico que eu não acabei por não conhecer ninguém dos anos acima do meu, mas tirando o vosso ano eu conheço quase toda a gente para baixo. Porque eu depois, no terceiro ano, quando eu me meti no núcleo, eu fiz o acolhimento também. Sim. E, desculpa. Então eu fiz o acolhimento e eu conheci os calores desse ano. E depois também conheci os do segundo ano, que eu não conhecia de lado nenhum. E agora são um grupo de amigos que eu tenho bué fixe. E eu não fazia a mesma ideia que eles existiam sequer. Mas eu acho que isso é ótimo, porque
a gente entrou agora, eu conheço pessoas do segundo, porque já eram amigas minhas antes de eu entrar, mas o pessoal do terceiro, o pessoal que tá no mestrado, porque eles estão sempre, tipo, aqui pra ajudar. Pois é. Qualquer coisa. E eles sabem. Eles sabem Porque muito. eles, há 1 ano ou há 2, estavam a passar Nossa. exatamente a mesma coisa. É incrível. Dá vontade de chegar, dar um abraço e falar obrigada, Sim. muito obrigada. Olha, honestamente foi isso que eu fiz. Agora peço a fazer promoção ao DOA, que já nem sou eu diretora, mas promoção ao DOA, que é um excelente departamento. Honestamente foi essa a minha ideia quando eu aceitei ser diretora, porque eu pensei, fogo. Eu quando cheguei estava tão estressada e eu Então queria você entrou no informação. núcleo como diretora já? Sim. Ok, arraso. O Murilo tinha... O Murilo e eu somos amigos e ele tinha confiança que eu ia conseguir Sim. fazer alguma coisa. E muito honestamente o DOA é daqueles departamentos que nunca tem grande atividade. E eu olhei para aquele departamento e fiquei tipo, isto tem potencial, isto podia ser alguma coisa. E pronto, e foi basicamente isso. Eu fiz o Quando Eu Era Caloeiro, Sim. esses vídeos, porque eu pensei, quando eu era do primeiro ano, o que eu não dava para ter aqui alguém a contar Sim. tipo historinhas, ou curiosidades, ou o que fosse, eu só queria informação. Então pronto, foi mais ou menos essa a ideia, porque eu pensei, eu acho que quando cheguei ao final do ano eu era uma chata, porque eu andava por todo lado, tipo, queres informação, queres ajuda, queres isto, queres aquilo. Mas eu pensei, porra, é melhor dar uma ajuda a alguém, mesmo que me achem chata, do que terem vergonha de perguntar ou sentirem receio de... Sim. Então quando eu ainda hoje recebo mensagens ou de calores do pessoal do terceiro ano, ou whatever, fazendo perguntas, eu fico tipo... Fiz um bom trabalho. A gente no final das jornadas, a Catarina, vamos falar com ela, por favor. Ela, vai você, não, vamos comigo, vamos juntos. Você é super simpática, sim, só me fala em a hora. Tipo, meu Deus, ela aceitou. Sim. Porque a gente corre atrás de muita gente. Eu literalmente correndo atrás Eu dos imagino. professores. Final da aula do professor Aldino. Olá, professora. Não sei se a professora lembra da gente, somos do primeiro ano. E ele super solícito, da professora Emília, professora Amélia, enfim, todos os professores, professora Tereza, Murilo, que, enfim, Sim. nós não conhecíamos o Murilo pessoalmente, mas sabíamos quem ele era por causa do É impossível, o Murilo está por associações. todo lado. Juro, o Murilo passa, eu fico, gente, olha o Murilo ali. Você conhece o Murilo? Eu falo, não, mas eu sei quem é. É aquela pessoa que você não conhece, mas você sabe quem é. Sim. E, enfim, eu acho maravilhoso. Eu senti muito isso em línguas aplicadas, acho que na Elash no geral, não posso falar pelos alunos de outros cursos, mas eu sinto um acolhimento muito grande aqui. Ainda bem. E podem vir ter comigo e fazer perguntas quando quiserem. Você vai se arrepender de Estejam à falar. vontade. Os ouvintes todos, eu estou partinha de responder perguntas e fico muito feliz de ajudar, não há problema. Ai, ok, agora vamos pra uma parte mais... de rapidinho, assim. Se você tem algum livro que te marcou durante a licenciatura... É assim, durante o curso todo, eu não consigo escolher, eu sou muito Sim. indecisa. Mas eu tenho 5, um 10, livro... 15, os que você quiser. Não, eu tenho um livro que eu, naquela cadeira que eu estava a falar de narrativa, que nós lemos este semestre, e que eu acho que é super interessante. Chama-se Kissing the Witch, Old Tales and New Skins, e é da autora Emma Donoghue, autora irlandesa. E é super interessante, porque é basicamente uma coleção de short stories que são contos de fadas reinventados. Ou seja, são contos de fadas que a gente conhece, mas reescritos de uma perspectiva feminista, de uma perspectiva queer. É basicamente corrigir aquilo que nós sabemos que não está certo nas histórias que sempre ouvimos desde criança. E com uma prosa super bonita, super mesmo estilo conto de fada. E como são short stories, não é assim maçador de ler. E elas estão todas ligadas umas às outras. E eu acho que é fixe tu leres e ficares tipo, este aqui é Branca de Neve, ou este aqui é não sei o quê. E veres a forma como a autora desconstrói noções erradas e tenta pôr as coisas de outra forma, e eu gostei muito. Eu acho isso muito interessante, porque nós vimos um pouco disso também nas jornadas de inglês. Eu sinto que não foi tempo suficiente, porque vocês falavam e a gente fala mais e o tempo curto, porque teve uma... de mitologia grega. Mitologia Aquela grega, dissertação muito exato, boa. incrível, eu queria ver tudo e não dava, eu falei, por favor, fala mais. Enfim, acho perfeito. Ok, você, por ter sido parte do DOA e agora até depois do DOA, continua ajudando muitos alunos, mas se você tivesse que dar um conselho para quem acabou de entrar e está Estamos todos perdido... perdidos. Ok, Estamos todos ótimo. perdidos. É isso, eu às vezes achava, não sei se era tipo arrogância minha, achar que não, eu é que estou perdida, está toda a gente no sítio. Mas eu acho que temos que sair da nossa cabeça e ficar tipo, está toda a gente perdida. É que no final, ninguém liga pra você. Tipo, eu vou Sim. fazer uma apresentação, tô super nervosa, ninguém liga. Ninguém quer saber. Ninguém quer Está saber. toda a gente no seu stress. Exato. Está toda a gente perdida. Está toda a gente... Mesmo aquelas pessoas que parecem que estão tipo... Sei lá, acho que às vezes em cada turma há sempre uma pessoa que parece estar totalmente tipo... Bem, que está tipo on top Sabe of everything, que tudo. sabe tudo, chega sempre a tempo, não sei... Não vale a pena, isso não é verdade. Toda a gente tem os seus problemas e temos que parar de achar que somos nós que estamos tipo, muito para trás e muito mal, porque isso só cria energia negativa para nós mesmos e portanto se eu tivesse um conselho é tipo...
respirar fundo Sim. e tentar, apesar de que o mundo nos diz sempre mais rápido, mais rápido, mais rápido. Pois. Tentar Mas ir acho que devagar. também tá todo mundo acostumado. Os professores já estão acostumados com alunos do primeiro ano, eles sabem como funciona. Sim, 100%. E estão preparados para o nosso stress e Claro. para o eventual mental breakdown, eles estão 100% preparados. Eu não consigo contar nos dedos quantas vezes eu fui falar com os professores no final da aula, tipo, desesperada. Sim. E eles, calma, olha, tá aqui o material. Eu explico de novo. Você... Linguística descritiva com a professora Aldina, aquela mulher é uma santa. Porque todo final da aula, professora, eu não entendo fonética. Eu não sei E o ela, som. vamos lá com calma, eu vou explicar. Ela teve que me explicar 30 vezes, no final eu entendi. Eu falei, obrigada, Sim. obrigada. Então, eu acho que é isso. Tá todo mundo perdido e tá todo mundo também tentando se achar e se ajudando. E não há nada como pedir ajuda. Não há nada como pedir ajuda, não é estresse. Pede ajuda, ninguém sabe tudo. É, concordo. Enfim, vamos então para a nossa pequena atividade. A Catarina separou 3 fatos sobre ela, 2 verdades e uma mentira. E nós vamos ter que adivinhar. Ok, então, eu pensei muito nestas. Ok. A ver como é que funciona. Facto número 1. Eu tenho mais que uma tatuagem. Ok. Não está nada a visto. Temos que ver. Facto número 2. Eu sou Capricórnio. Aham. Signo da astrologia. Não sei se conhecem a astrologia ou não, mas Sim. temos pena. Facto número 3. Eu já tive o cabelo roxo. Eu acho que é da tatuagem. É mentira? É, a não ser que ela vá falar mal de Capricórnio, o que eu vou ficar ofendida, porque é o meu signo. Então, assim, aqui todo mundo ama Eu Capricórnio. posso gostar muito de Capricórnio e não ser Capricórnio, não sei. E cabelo... Você tem cara de quem faria um cabelo roxo? Você é Sim, assim, sim. divertida, legal. Um cabelo roxo, um cabelo rosa. Uma pessoa de uma alma colorida. Você acha que é o quê? Ah, não sei, se calhar tatuagem, realmente. Ela pode ter uma tatuagem, tipo, enorme. E aí conta como uma só, porque é uma, mas sei lá. Pois, é verdade. É da tatuagem. É tatuagem. Não! Não é? Eu tenho 2. Eu quero fazer mais, mas eu não tenho dinheiro. Mas Ok. eu tenho 2. Por exemplo, tenho uma cobra aqui e aqui tenho um gatinho. Ok. Tenho um gatinho com uma varinha mágica. Qual que é a mentira? Eu não sou Capricórnio. Ai, Olha, eu sou balança. Mas Ok. eu tenho ascendente em Capricórnio. Ok. Portanto, tecnicamente, tá positivo ainda. está quase então. lá. É. Mas não, Capricórnio não é assim a minha vibe inicial. É mais tipo balança. Ok. E é isso. Já quase. Estamos quase. Tá bem. Eram as Olha, 3 bastante possíveis. E eu tive o cabelo roxo no primeiro ano da universidade. Eu tive durante o secundário e quando entrei com a papeleira tinha o cabelo roxo. Ok. Aliás, eu às vezes vou ver as minhas fotos do acolhimento e fico tipo, ai meu Deus, Jesus! Eu não sei se aconteceu com você, mas eu quando entrei eu só queria passar despercebida. Tipo, pros professores eu só quero entrar na sala, ouvir a aula, interagir ali o que for necessário. Isso é muito sensato. Eu não. Exato, sair e ninguém. Só que não dá certo, porque Não. eu não consigo ficar quieta. Então os Exatamente. professores sabem quem sou Exatamente. eu. Olha, eu não. Olha, primeiro com o cabelo roxo ninguém quer passar despercebido. Exato. E eu queria muito fazer amigos, eu estava tipo, Sim. por favor, deem isso comigo. E eu queria muito fazer amigos tipo alternos, queer, pessoas que tipo, opá, eu não queria nada estar a vir para aqui e ter aquela vibe de turma de secundário que Sim. não podes dizer nada porque toda a gente é vagamente problemática. E eu estava tipo, não, por favor, deixa-me encontrar as pessoas da Se pudesse esquerda, falar as alguma pessoas coisa, assim, alternas, mais por novos. favor. Então eu andava, tipo, eu parecia que estava a todo mundo a tentar showcase os meus interesses todos. Eu andava com o cabelo roxo, tipo, eyeliner bué comprido e tinha coisinhas de anime assim na mochila que era para toda a gente poder falar comigo. Mas deu certo. Deu certo. Olha, é isso, cada um com seus métodos e dá certo. Eu sou, por acaso, uma pessoa um pouco tímida. Eu chego assim. Não parece nada. Que ótimo. Eu tô aqui. Parabéns. Esse é o meu máximo. Primeira semana de aula, eu fui puxar assunto com a menina que tava do meu lado. Nós recebemos aqueles kits e veio uma caneta. Eu virei pra ela e falei: essa caneta aí funciona? Uau. E foi isso. Fantástico. Icebreaker fenomenal. Foi o máximo que eu consegui no dia, mas as coisas foram fluindo e acho que foi melhorando. E também entrar no núcleo, participar de algo, ajuda Conhece muitas demais. pessoas. Ajuda muito. Enfim, mais alguma pergunta? Acho que é isso. Quer dizer mais alguma coisa, Catarina? Acho que já falei o suficiente. Ok. Muito obrigada pela sua Obrigada pelo participação. convite. Nós seremos eternamente gratas. Você vai ouvir falar da gente, que a gente ainda vai te contatar muito, Estejam à vontade. pedindo muitas coisas. E é isso, ouvintes. Muito obrigada pela vossa presença e até o próximo episódio. Tchau. Tchau!